Ok, então eu vou fazer a gravação da aula hoje. Vai ficar aparecendo só a minha tela aqui na gravação, então, mas pode ficar o áudio de vocês quando estiver conversando, ok? A aula de hoje é de telecomunicações, né? Como está previsto aqui, é de sistemas analógicos e digitais e teorema da amostragem. Eu vou deixar logo em seguida, eu já comentei com o Bernardo e com o Bruno aí quando entraram, que deu um problema na submissão da minha tarefa, que eu deixei sobre o assunto de hoje, sobre o tema de hoje, mas esses primeiros 45 minutos vão ser explicação aqui e eu vou seguir o próprio conteúdo que está no Moodle, ok? Então, eu vou pegar pela entrada no Moodle de vocês aqui, já deve estar visível para vocês aí. Sobre as atividades até a aula passada, as tarefas até a 4. Existe alguma dúvida agora? Vocês querem comentar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Não, nem todas elas venceram o prazo ainda, então estão para ser submetidas ainda. Vou aproveitar então e iniciar o conteúdo de análise de sinais. Basicamente, o que nós vamos ter hoje, a primeira parte é uma explicação sobre o diferencial que são os sinais analógicos digitais e alguns aspectos importantes deles. E, em seguida, a aplicação direta da teoria de amostragem de sinais. Por que é importante a teoria de amostragem de sinais? Porque em telecomunicações as comunicações digitais são a maioria. E até mesmo em outras aplicações, como a amostragem de áudio, que vai ser a tarefa que eu vou ter que reestruturar ali, eu vou apresentar para vocês uma tarefa relacionada com amostragem de áudio. Vai ficar como tanto complementação da aula de hoje, como também o conteúdo para a aula de sexta-feira vai ser relacionado, que é a aula prática, vai ser relacionado com amostragem de sinais também. Então, vamos iniciando pelos sistemas analógicos e digitais. Como vocês têm fundamentação tanto de eletrônica analógica, que é processamento analógico de sinais, quanto de sistemas digitais, que são bem fortes em eletrônica, vamos começar por diferenciar a natureza de sinais aí. Disse que sinais analógicos têm uma natureza contínua, que o mundo físico realmente é contínuo. Você não consegue gerar uma descontinuidade numa tensão que instantaneamente ela vai variar entre dois valores diferentes. Ela sempre vai ter uma variação contínua. E também, sinais analógicos não são discretos no domínio do tempo. Quer dizer, para qualquer instante que eu for medir esse sinal, ele vai ter um valor diferente. Você já tem consciência disso? De que essa continuidade das variáveis, apesar de a gente medir no laboratório, por vezes a gente pega um osciloscópio e vê duas amostras com valores muito abruptamente diferentes, essas amostras já foram discretizadas, só por isso a gente vê ela com valores bastante diferentes. Se não, aumentando a resolução de aquisição, a gente sempre vai ver que qualquer sinal no domínio físico, ele é contínuo. Ele tem infinitos instantes intermediários que podem se tomar aquisição. Portanto, a gente diz que eles têm continuidade tanto no tempo, quanto eles são contínuos na faixa de valores, não são discretos. E é interessante disso, da variação instantânea não existe. Apesar deles terem natureza contínua, então, ainda assim a gente pode limitar eles em frequência. Os sinais analógicos podem ter uma limitação que é, eles não têm componentes maiores do que uma determinada frequência dentro do sinal. Então eles ainda podem ser limitados, mas nesse domínio que a gente olha não tem diferença. Alguém tá batendo no microfone aí, não sei se é Bernardo. Obrigado. Quando a gente entra em domínio de sinais digitais, a primeira questão que a gente tem que deixar bem claro é que eles são discretos no tempo. Quer dizer, um sinal digital tem uma taxa de aquisição finita. Pode ser bastante alta, mas ela é finita sempre. Então a gente não pode tomar infinitas amostras de um sinal entre um tempo 1 e tempo 2. E o que às vezes é contraditório é que essas amostras só são válidas no instante de amostragem. A maior parte das representações que a gente tem no sinal digital, como eu vou dar um exemplo aqui embaixo mesmo, descendo aqui, esse sinal digital mostrado em azul no gráfico aqui, é claro para vocês? Fica bom? Hein, Bruno, tu consegue ver o sinal digital aqui na minha tela ou fica muito fino? Consigo sim. Tá, ok. Consigo sim. Tá, ele tá fininho aqui, mas dá Tranquilo. pra perceber ele. Em geral, a gente vê esse tipo de representação
com degraus no sinal digital. Quando, efetivamente, o sinal digital só vale no instante de amostragem. Quer dizer, se eu amostrei um sinal aqui, nesse ponto, o sinal azul, ele é válido nesse instante. Apesar de que, geralmente, eu vou representar ele como um degrau ou como algum outro formato para ter uma continuidade visual. Mas o sinal azul, por exemplo, aqui, que nesse gráfico eu gerei com tempo de amostragem 1, ele é válido nos instantes de amostragem, no instante 0, no instante 1, no instante 2, no instante 3, no instante 4. Bom dia, Eduardo. O que eu ia dizendo aqui, então, que os sinais, quando são digitais, eles são discretos no tempo. Então, a gente tem que ter essa consciência. Não é só uma rigorosidade na representação dos dados, mas, por vezes, isso pode gerar até uma confusão na interpretação deles, que é os sinais digitais são válidos nos instantes de amostragem. Se nesse gráfico do tempo, o período de amostragem é 1 segundo, em todos os valores inteiros aqui embaixo no gráfico, nesse eixo horizontal, tem um valor válido do sinal azul. Por exemplo, aqui, ó, apesar de se manter constante, a gente sabe que ele é válido no tempo 3, no tempo 4, no tempo 5, no tempo 6, no tempo 7, ele está aqui, o sinal é azul, porque ele é amostrado. Da forma que ele está representado nesse gráfico, com, vamos dizer, retângulos, né? Porque eu estiquei esse sinal, a gente diz que ele está mostrado com um ZOH, Zero Order Hold, quer dizer que ele mantém amostrado o sinal por um tempo indefinido, a partir do tempo de amostragem. É mais fácil visualmente, né, de perceber esse sinal. Então, eles são discretos no tempo. Também, quando se discretiza e quantiza o valor, quando ele é quantizado, ele vai ter um número de discretos de valores dentro de uma escala. Mais uma vez, puxando esse exemplo do sinal azul aqui, não tem uma escala que coincida exatamente aqui, mas eu posso afirmar para vocês, ele foi gerado com somente 4 valores diferentes. Se vocês observarem, ou ele está no 2, ou está no 3, ou está no 1, ou está no 0. Quer dizer, aqui a escala dele tem 4 valores diferentes que ele pode assumir. Então, os dados digitais são discretos no tempo, eles são válidos naquele instante de amostragem e podem ou não ser quantizados, que é assumir um número de valores discretos dentro de uma escala. Quando eu vou abordar aqui em sinais, eu vou falar das duas coisas juntos, mas lá, no teorema da amostragem, nós vamos abordar só isso aqui, ó, tempo discreto. Então vocês vão ver na segunda parte da aula, a gente só vai falar sobre discretização do tempo. Os sinais digitais, quando representados no meio, são implicitamente de natureza analógica em função da representação por variáveis físicas. Isso aqui eu já ouvi várias vezes e até faz sentido. Quer dizer, toda vez que a gente vai gerar um sinal para o meio físico, ele não é mais digital. Ele vai ser convertido para um valor analógico porque todas as variáveis físicas são analógicas. Tensão, corrente, carga, intensidade de luz, é tudo analógico. Não tem como dizer que uma variável física é digital. Então, todo o sistema de comunicação, mesmo que digital, a última etapa antes da transmissão é transformar ele em analógico. A primeira etapa na recepção do sinal é processar um sinal analógico e, se for uma transmissão digital, converter ele para digital logo depois. Como o sinal digital pode ter a informação recuperada quando mostrado em determinados instantes, os valores intermediários que ele sofra fora dos instantes de amostragem não são de interesse. Aqui entra uma consequência daquilo que eu falei sobre que um dado digital ele só vale em determinados instantes. Quer dizer, se eu assumo que os dois sinais aqui, tanto em azul quanto em vermelho, eles têm a mesma taxa de amostragem no tempo, uma amostra por segundo aqui, nos valores inteiros, apesar de não estar representados metades aqui, ó, nos valores inteiros eles são válidos, quanto eles são o mesmo sinal original, que teria só 4 valores distintos aqui. O que nos interessa são nos instantes de amostragem. Quer dizer, valores intermediários não são interessantes, porque afinal, os dados estão todos nos instantes de amostragem. Quer dizer que o sinal em azul, quando é amostrado no tempo 0, no tempo 1, que vale aqui, né? No tempo 2, que vale aqui, no tempo 3, que é essa amostra aqui, no tempo 4, ou o sinal vermelho é mostrado nos mesmos instantes, eles vão ter exatamente a mesma informação carregada. Vocês já pensaram sobre isso aí? Sobre o fato de que a gente não precisa ver no mundo físico efetivamente todos os instantes para conseguir recuperar os dados daquele sinal?
se a gente conseguia mostrar ele nos movimentos adequados, conforme é esperado que ele seja mostrado. No caso, sim, professor, porque tem a gravação da voz humana para mídia telefônica, aí nem todos os dados da voz como é que é gravado, é só zeros e um, só os altos e os baixos. Desculpa, pode ser besteira, mas é o que eu penso. Sim, faz sentido, faz sentido. Inclusive, vai entrar esse assunto da discretização de sinais para áudio na tarefa de vocês. E aí a gente faz uma comparação entre como é que tu faz para áudio, por exemplo, telefônico, e como é que é feito diferente para áudio de CD, para alta resolução, ou como é que é feito profissionalmente, que tem taxas de amostragem muito maiores. É, o sinal telefônico nem sempre ele é discretizado somente em nível alto e baixo, binário, assim. O Mas, único processo que eu conheço, assim, que consegue captar, que gravava melhor a voz humana, como é que era mais parecido, eram os CDs de vinil, que conseguia ter uma melhor percepção ali na hora da gravação. perfeito, a gravação do vinil ela é analógica, né? Eu acho que ela não é. Isso, É isso, antes isso, do existir digital, né? Perfeito, é essa. A isso. gravação do vinil é um sinal analógico gravado numa mídia analógica. Então, 100%, fica tranquilo, vai reproduzir. Deixa eu só ver aqui, entrou no chat uma mensagem. Mesmo o sinal digital possuindo uma variação, ele possui a mesma informação que o sinal analógico? Desculpa, eu não entendi bem a pergunta, Marcos. De repente tu pode me. Tu quer abrir o som e falar, ou pode ser um pouco mais específico ali? Ah, assim, eu vou tentar retomar. Claro, claro, tranquilo. Tem muito barulho aí. Eu vou tentar retomar isso aqui. Os dois sinais aqui, depois que eles são jogados para um meio e são transformados num sinal no meio físico, eles são de natureza analógica, né? Tranquilo, isso aí. Se eu discretizo eles nos mesmos pontos, esses dois sinais vão recuperar os mesmos dados, né? Quer dizer, se eu gerar um vetor de dados aqui e mostrar esses dois sinais nos mesmos pontos, eu vou recuperar exatamente o mesmo vetor de dados de entrada. Ok, eu lembro dessa pergunta no final, Marcos, não tem problema. Mas o que eu quero chamar atenção sobre essa questão aqui, dessa natureza de ser discreto, tanto o sinal azul quanto o vermelho passam pelos mesmos pontos nos instantes de amostragem, que é o que nos importa. E vejo agora um detalhe aqui, quando a gente analisa o espectro desses dois sinais. Claro que eu peguei dois casos extremos para mostrar claramente como eles se comportam aqui. Mas vejam bem aqui, o espectro do sinal azul é esse aqui. Vocês estão vendo esses vários lóbulos aqui que surgem? Se o sinal vermelho aqui ele é bastante suave, quer dizer que ele tem menos componentes de alta frequência. Então, ele está com a maior parte da sua energia confinada aqui nessa banda de 0 a 0,5 de frequência. Já o sinal em azul, por ter esses degraus abruptos aqui, ele tem mais componentes de alta frequência. Esse aqui, a sinal azul é típico aquele que você vai botar em alguma medida e vai ver que tem rampinha suave subindo e descendo. Quer dizer, depende do canal ou da própria ponteira na aquisição, ele não vai conseguir sintetizar componentes de altíssima frequência aqui, nessas bandas. Então ele vai ficar mais suave quando cair num canal. Quer dizer, vai perder esses componentes aqui, mas mesmo assim vai continuar tendo a informação. A gente vê em casos extremos aqui, no canal vermelho ele é um sinal que foi gerado pulsos, vamos chamar ótimos, para a reprodução dele. Ele só passa nos pontos nos pontos de interesse no instante de aquisição. E ele ocupa uma largura de banda muito menor. E toda a energia dele está sendo aplicada exatamente na banda na qual é requerida para o sinal ser recuperado. Eu me refiro ao vermelho. O azul ele tem mais componente de altas frequências, então ele vai sofrer muito mais distorção quando for jogado num canal que tem uma limitação aí em frequência, que tem uma inércia elétrica, que é o que realmente limita a largura de banda dos sinais, né? Nas nossas aquisições e tudo mais. Isso aqui eu já passei na frente, já expliquei para vocês que o sinal azul foi construído por um retentor de ordem zero. Os dois contêm a mesma informação. O importante é que nos instantes de amostragem, nos tempos inteiros, eles têm a mesma informação. Ok. Quanto mais próximo de um sinal de comunicação ele for com esse vermelho aqui, que tem o espectro bastante confinado aqui, melhor ele está utilizando a energia transmitida, porque ele está efetivamente jogando a energia na banda necessária para reproduzir a informação. Vocês vão ver esses degrauzinhos aqui, lá no teorema de amostragem, a gente vai ver como é que se lida com isso, quais são os efeitos disso.
Olha, comecei a falar sobre potência de sinal ali, falando do espectro, e é o próximo tópico aqui, exatamente isso. A potência do sinal, que é geralmente de natureza elétrica, uma tensão ou corrente. E se fala tanto em potência de sinal porque, em geral, ela depende da impedância de carga na qual esse sinal é recebido. Então, a potência é tanto a tensão RMS ao quadrado sobre a resistência, quanto a corrente RMS ao quadrado vezes a resistência. Para nós aqui, no escopo da disciplina, não faz tanto sentido querer falar em potência, quantos watts realmente chegam, a não ser lá quando a gente for falar sobre meios de transmissão sem fio. Mas é interessante ver que a alocação correta da potência de sinal faz com que a gente aloque ela no espectro de frequências mais adequado para que ela chegue com a maior intensidade possível lá no receptor e se perca menos no canal. Adianta eu aplicar um monte de potência de sinal, por exemplo, nesse sinal azul aqui, e grande parte da potência vai ficar espalhado nessas outras componentes de alta frequência aqui, se dependendo do canal de comunicação, se é um cabo, se passa por algum transdutor, ou qualquer que seja o meio físico aí, essas componentes de alta frequência vão ser atenuadas, elas não vão conseguir passar pelo canal corretamente, literalmente vão ser atenuadas e vão ficar suaves essas subidas e descidas do sinal em azul aqui, devido a essa resposta à frequência. Então, a alocação da potência de sinal é sempre crítica, tanto para reduzir a energia gasta no sistema, quanto para racionalizar e usar essa energia na banda que ele responde melhor, né? Ok, aqui, se vocês forem ver, esse sinal está representado com realmente um sinal de comunicação sendo modulado em cima dele. Então, o comportamento de qual a probabilidade de qualquer um desses níveis aqui, nesses pulsos, estar presente, ele é estatístico. Não existe uma periodicidade de repetição disso aqui. E tá aí exatamente a questão do sistema de comunicação, o fato dele ser estocástico, a probabilidade de acontecer cada um dos níveis de sinal aqui. Porque senão não seria comunicação. Se eu ficasse repetindo sempre o mesmo padrão, eu não estaria transmitindo informação. E isso aí está um pouco ao contrário da análise que, em geral, a gente faz, que é sinais periódicos, né? Em geral, a gente mostra um seno e diz, ele é periódico por todo o tempo. Então, o próximo tópico aqui aborda de uma forma explícita essa questão de que em telecomunicações nós temos sinais periódicos e não periódicos. Digo, em telecomunicações eles são por regra não periódicos. Vou tomar um golinho de água aqui. Quando você analisa um espectro de frequências, os sinais periódicos, que são aqueles que realmente se repetem, eles podem ter analisado sua série de Fourier. E eles vão aparecer, os sinais periódicos, aqui, no espectro de frequências como isso aqui. Bandas bem discriminadas. Isso aqui, numa medida que eu faço lá no laboratório, no osciloscópio, eu vejo claramente sinais periódicos assim. Eu posso até ver vários amontoados aqui, um lado do outro, mas, na sua natureza, eles são periódicos, eles se repetem. Se assume isso quando se faz a série de Fourier do sinal, de que ele é periódico. A série de Fourier só vale para representar sinais realmente periódicos. Quando a gente observa um sinal de comunicação, por essa questão de que ele, a cada novo momento ele tem que transmitir uma nova informação, não se sabe se vai haver um padrão que vai ser repetido. Se repetir esse padrão, quer dizer que ele está transmitindo o mesmo dado, mas mesmo assim ele tem informação, que é o mesmo dado sendo repetido. Mas o sinal não periódico ele vai aparecer representado por uma densidade de potência desse sinal aqui no espectro. Quer dizer, quando eu capturo lá no osciloscópio uma amostra de sinal, seja milissegundos, segundos ou horas, aquele espectro de sinal que a gente tem lá, que é resultado de uma FFT, que é uma transformada de Fourier, ele vai ser só uma aproximação do que efetivamente o sinal é, porque ele vai mostrar um monte de componentes discretos em torno de uma determinada banda, que eu representei aqui numa certa banda, um sinal não periódico. Se a gente for efetivamente observar ele e tomar uma medida aí que dure um tempo infinito quase, ele vai ser uma variável contínua em torno de uma faixa do espectro. Ele não vai se apresentar como variáveis discretas, porque afinal esse sinal não se repete no tempo. E eu até sugiro uma questão para vocês aqui. Numa questão bem prática, se você estiver observando um sinal que você sabe que tem comportamento estatístico, como seja a voz, seja um sinal de comunicação mesmo, um som, você consegue, observando tempo suficiente e tomando, por exemplo, uma FFT dele, perceber exatamente esse comportamento aqui.
Porque em torno da banda no qual o sinal estatístico está sendo gerado, vai existir um espalhamento mais ou menos uniforme dos valores. Enquanto que aquelas fontes de interferência geralmente são periódicas, como frequência da rede ou múltiplas da rede, que é resultado da retificação. Ela vai aparecer espalhada. Desculpa, ela vai aparecer em raias bem definidas aqui, por ser periódica. Então essa é uma questão bem prática. Se você quer observar se tem interferência no sistema, você bota um sinal que realmente não é periódico, como um sinal de comunicação, um sinal de som, pode ser até qualquer gravação de áudio, que em geral tem uma distribuição bastante estatística, e você vai observar que na banda do sinal de interesse realmente ele fica espalhado, e o que se destacar em relação àquilo lá são sinais periódicos que são interferências. Isso aqui é bem prático se observar no laboratório. Um dia que vocês forem fazer uma aquisição de novo no osciloscópio, observem como o próprio osciloscópio, com as ponteiras conectadas no circuito de vocês, às vezes com o circuito desligado, tá medindo algumas raias, assim, ó, bem determinadas. E é esse efeito. De que... A gente tentou captar, emitir sinal num piezo esses tempos no laboratório. Aí tu falou, eu lembrei, né? A gente só conectava o osciloscópio no piezo, ele funcionava como uma antena, daí nós pegava 60 Hz bem limpinho no osciloscópio. Sim, os 60 Hz e os múltiplos dele todos, eles são uma poluição, né? Tá em tudo que é lugar, porque todo lugar tem máquinas girando, né? É isso aí, mas olha interessante, eu tô chamando a atenção pra vocês nesse fato, de que quando vocês botam um sinal que é interesse de vocês e tem uma distribuição estatística, ele vai ficar espalhado como aqui na frequência. E quando vocês forem observar aquelas raias individuais que aparecem, esses são interferências sendo acopladas no sistema. Sim. Beleza. Essa expressão aqui da densidade espectral de potência, vocês vão ver espalhada em diversos momentos, assim, tanto na disciplina quanto quando vocês forem analisar protocolos ou algo assim. E ela pode parecer estranha em primeiro momento, né? Que é uma unidade em watt por hertz. Mas é porque ela é uma distribuição contínua e você tem que integrar, ou seja, calcular a área embaixo dessa curva aqui, multiplicar quantos hertz tem na largura de banda, quanto potência tem em cada parte, que é calcular a área sobre a curva, então, para ter a potência efetiva desse sinal aqui. Enquanto que esses sinais aqui, você pega o valor RMS dele, eleva ao quadrado, a partir dessas expressões clássicas lá, o valor de RMS de cada uma das componentes, multiplica e soma as potências das componentes individuais para calcular. Ok. Largura de banda de um sinal. Isso aqui vocês vão ouvir, eu acho que vai ser a palavra mais frequente que vocês vão ouvir na disciplina, largura de banda. A largura de banda de sinal composto é, grande parte das vezes, vou chamar a atenção, definida como a diferença entre a maior e a menor frequência contidas nesse sinal. Aqui no exemplo de cima, a largura de banda desse sinal seria medir aproximadamente essa frequência aqui, menos essa frequência aqui, que ele está ocupando. Tipicamente é o espaçamento entre os canais de TV, por exemplo, ou os canais de FM, é a largura de banda em que cada um dos canais pode ocupar. Se ele está centrado numa frequência, ele tem que, no mínimo, ter uma largura de banda em torno daquele canal, quanto o mesmo do próximo canal. Eu quero deixar claro que no mundo físico a gente não consegue separar exatamente e dizer, não, até aqui tem sinal, a partir daqui tem zero. Não, sempre vaza um pouquinho de sinal para fora, sempre vaza um pouquinho de sinal para lá, de acordo com não idealidades dos próprios sistemas, limitações dos filtros, tudo mais. Então, existe uma definição muito comum também, que é a largura de banda essencial é a largura de banda, ou faixa de espectro, que, se avaliada, contém uma fração definida da potência do sinal. Quer dizer, se eu olhar isso aqui bem de perto, esse sinal aqui pode vazar um pouquinho para lá, pode vazar um pouquinho para lá, para os lados. Mas eu vou dizer que eu escolhi a largura de banda em que realmente fica 90% da potência, ou que fica 95% ou 99% da potência do sinal está ali dentro. Ok, aquela é a largura de banda do sinal, beleza. Só para vocês terem claras essas duas definições. Em geral, a gente toma essa definição geral, que é a largura de banda em que realmente o sinal está lá. Ok, eu só sugeri aqui olhar o espectro lá de cima, que mostra claramente a largura de banda ocupada pelos sinais. Se vocês observarem lá o sinal em vermelho, ele tem uma largura de banda bem definida, que é até 0,5. Ele está bem presente, o sinal é vermelho.
A partir de 0,5, se observar aqui, caiu de 10 a menos 4 para 10 a menos 1 para 10 a menos 3. Então, daqui para cá, caiu 100 vezes a amplitude. Então, daqui para cá, vamos dizer que aqui tinha 100 vezes mais do que aqui. Aqui não tem mais praticamente nada desse sinal. Enquanto que o sinal azul está muito mais espalhado. Então, se a gente observar aqui, de repente, somando individualmente as contribuições, aqui tem mais energia, de repente, sobre todas as componentes aqui, do que tem nessa parte principal aqui dele. Por que é interessante a gente destacar essa questão da largura de banda? Porque se eu tiver sinais excedendo fora dessa largura de banda que forem significativos, lá quando for realizar a amostragem, eles vão interferir. E eles vão gerar virtualmente não, eles vão gerar efetivamente problemas na aquisição por caírem dentro da banda do sinal. Esqueci de destacar algumas outras palavras aqui, mas sinais digitais têm um número discreto de níveis. Por enquanto, nós só tratamos no formato de pulsos. Isso aqui eu acho que para vocês, já estão bem avançados no curso, vocês estão tranquilos com discernir sobre isso, né? Um sinal digital binário só tem 2 níveis, só pode representar 1 ou 0. O nível físico da variável física, que eu estou representando aqui por uma amplitude, não tem nada a ver com o nível lógico representado pelo binário. Se eu quisesse escolher esse nível aqui como sendo 0 e esse como sendo 1, esta é a codificação de dados que eu estou utilizando. Vamos deixar bem claro desde agora isso aqui, porque isso aqui vai voltar a surgir em outros momentos. Ali na atividade anterior, que eu propus ali que tinha CDMA, que tem uma planilha, eu acredito que eu já deixei isso explícito na planilha, que a codificação utilizada lá é o nível bit 0 foi representado na tabela como -1 e o bit 1 é representado por mais 1. Da mesma forma, chama atenção aqui. O nível 1 é representado por uma amplitude alta, e o nível 0, o bit 0, é representado por nível baixo. Não, tanto faz, se eu inverter essa codificação, só tenho que deixar explícito isso, que a codificação adota outra convenção. E essa aqui de baixo, os dois bit 1 podem representar o nível máximo, 1, 0, um nível intermediário, 0, 1, um nível mais intermediário para baixo, e 0, 0, o nível mais baixo de todos. Isso aqui é claro para vocês que tem um número finito de níveis que podem ser representados com 2 bits. E aqui a gente usou todos eles, os 4. Essa relação entre o número de níveis que podem ser representados e quantos bits eu preciso é dada por isso aqui. Logaritmo 2 do número de níveis vai me dar quantos bits eu posso transmitir por cada nível. Isso é claro para vocês no exemplo aqui? 2 níveis, o logaritmo 2 de 2 é 1. Posso transmitir 1 bit. Logaritmo 2 de 4 é 2. Eu posso transmitir 2 bits por cada nível. Sim. Ok. Outra coisa que pode ser bastante clara para vocês, mas é bom deixar a definição direta aqui, é o período de duração... Opa, eu não vou tapar a tela aqui. O período de duração de um símbolo é função da duração total da transmissão, como está aqui 1 segundo, duração total dela, a quantidade de pulsos que foi gerado ao longo de 1 segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e o período do símbolo fica resultante disso, então. Bom, eu acho que não tem nada de novo para vocês aqui se fizerem análise disso aqui. Até essa fonte aqui ele trouxe o cálculo efetivo da taxa de dados, né? Se eu tenho 8 pulsos transmitindo 2 pulsos por período, a minha taxa aqui é 16 bits por segundo. Não tem uma grande novidade. Eu falei, aqui nós estamos usando pulsos retangulares que são similares àquele azul lá em cima. É mais fácil de representar e mais fácil de visualizar eles mesmo. O período de duração de um sinal deve ser interpretado de forma indivisível para a representação na palavra digital, é chamado comumente de símbolo. Eu já usei a palavra símbolo várias vezes e eu não disse o que realmente ela representava. Caracterizada pelo período do símbolo, pelo início e fim do símbolo. Aqui nesse sinal de baixo, eu posso confirmar para vocês que ele também tem 4 níveis digitais, só que agora ele está contaminado por ruído. Aqui, se eu tomar individualmente uma amostra qualquer dele, como eu poderia tomar nesse sinal de cima aqui, e fica bem claro, qualquer amostra que eu tomasse dentro do período,
eu saberia claramente que está no nível 4 aqui. Qualquer amostra tomada aqui durante esse período é claramente nível 2. Quando eu tô com ele contaminado ou quando eu tô com ele realmente passando para o meio físico, eu não posso escolher qualquer amostra, porque se eu escolher uma amostra aqui que estaria em torno do nível 3 e pegar uma amostra daqui, uma só, ela está mais próximo do 2 do que do 3, eu posso errar aqui. Mas vocês conseguem ver claramente que se eu analisar... o nosso cérebro consegue muito bem reconhecer padrões, e se eu analisar o meu cérebro olhando aqui, eu consigo dizer claramente que nesse primeiro período o nível é 2, aqui é 3 e aqui é 0. Aqui eu tenho vários períodos com nível 1. Se alguém não consegue perceber que, pra nós, a nossa interpretação é clara, me diga aí, né? Porque nós somos bons em reconhecer sinais. Mas eu tenho que, obrigatoriamente, analisar esse período inteiro de símbolo para o meu sistema eletrônico, computacional, reconhecer qual é o nível que está ali. Uma amostra não representa todo o dado ali, nesse caso. Por isso é importante definir esse período de símbolo. A detecção dos sinais digitais é o processo pelo qual se toma uma decisão. O que eu acabei de fazer implicitamente aqui foi dizer, eu acho que nesse período aqui está em torno do 2 e aqui está em torno do 3. Eu tomei uma decisão, eu não posso dizer, eu acho que aqui está em torno do 2,5. Porque no meu sistema digital não comporta esse 2,5. Eu tenho que tomar uma decisão sempre para cima e para baixo. Para conseguir indicar qual é a palavra binária que aquele símbolo representa com maior probabilidade. Desde agora eu já trago essa noção de probabilidade para vocês, porque o sistema de comunicação digital está implicitamente voltado a melhorar a probabilidade de eu estar recebendo o dado que eu realmente transmiti. Mas sempre está sujeito a erro, porque níveis maiores ou menores de ruído surgem, de interferência surgem. Então, eu só quero a palavra que represente com maior probabilidade o que foi transmitido. Isso seria: aproxima o sinal recebido por aquele mais provável que tenha sido enviado. Em função do número discreto de níveis que o sinal pode assumir, em geral, o mais próximo geometricamente é indicado. Ok, esse exemplo é interessante porque a gente consegue reconhecer muito bem qual o nível, mas tomando uma amostra individualmente a gente pode errar. Isso aqui, sobre regeneração de sinais, então, é uma coisa que não estava especificamente na disciplina, mas que é uma coisa bem justificável e entendível de por que os sinais digitais são interessantes. Além do aspecto de que é mais fácil multiplexar sinais digitais por meio, por exemplo, de roteamento de pacotes ou multiplexação no tempo, vocês já viram no conteúdo anterior ali, sobre formas de multiplexação. Nossos sistemas digitais hoje em dia usam multiplexação o tempo todo. Ainda mais, os sinais digitais podem ser regenerados com uma facilidade muito grande. Qualquer sistema de comunicação vai sofrer tanto atenuação quanto degeneração por outras formas, como, por exemplo, ruído, ao longo de um caminho de propagação do sinal. Eventualmente, um sinal transmitido vai chegar nesse estado aqui, contaminado por ruído. Quando não tiver uma distorção em que essas transições forem lentas ou... Bom, diversos mecanismos de degeneração do sinal podem acontecer. Porque os sinais digitais apresentam uma vantagem muito grande em relação aos sinais analógicos. Um sinal analógico, em função da sua natureza contínua em qualquer valor, é válido. Não tem essa questão dos níveis discretos. A única forma de regenerar um sinal analógico é você realmente filtrar e tirar as componentes de frequência fora da banda do sinal. Que é aquela banda que você sabe que você não transmitiu o sinal, então faz uma filtragem no espectro. Isso que a gente vê, o fundamental aí, né, de filtragem de sinais, que vocês veem lá em Eletrônica 2, e também provavelmente em Circuitos Elétricos 2, alguma coisa sobre resposta em frequência, quando vocês analisam a resposta de um determinado circuito para diferentes frequências. Sinais e sistemas, acho que a gente faz essa análise. Perfeito. Sinais e sistemas, vocês fazem análise de sistemas lineares, né? Funções de transferência. Isso. Perfeito. É exatamente isso aí. O que a gente faz no sinal analógico é conseguir simplesmente filtrar, rejeitar os sinais que estão fora da banda e permitir que passem os que estão dentro da banda. E acabou por aí. Já um sinal digital, uma vez que eu faço a detecção dele, lembre da detecção, é isso aqui, esse processo de discernir qual o nível que ele está. Já que ele é digital, eu sei que ele tem que estar ou no 0, ou no 1, ou no 2, ou no 3, nesse exemplo. Eu fiz a detecção, eu tenho uma informação, os meus dados foram extraídos novamente. Eu posso gerar uma nova réplica dele, que será completamente livre de ruído e interferência. Eu posso regenerar ele como era o sinal original lá. Vocês têm uma ideia, por exemplo, esse sinal aqui, de 4 níveis, ou mesmo esses 2 níveis aqui.
ele pode estar completamente contaminado, mas no momento que eu conseguir discernir o que é 0 e o que é 1 ainda, eu posso fazer a detecção dele e dizer, eu transmiti 101110001 aqui, e eu vou regerar ele de novo, perfeito com esse mesmo formato que o original foi transmitido, mas eu tenho que passar por uma etapa no meio que é determinar claramente, não, aqui era realmente um nível alto, aqui era realmente um nível baixo. E eu vou conseguir recuperar ele completamente, ou regenerar ele completamente. Ainda que ocorra um erro na tomada de decisão, ainda existem recursos digitais lá na representação do sinal para tentar corrigir esse erro. Vamos falar lá no meio da disciplina sobre esses recursos para regenerar o sinal. Então, existe uma vantagem clara nos sistemas digitais que tornam mais robusto perante ruído, atenuação e interferência, pois eles podem ser regenerados quantas vezes for necessário ao longo do caminho de transmissão do sinal. Ao contrário do sinal analógico, que o ruído que entrou no início da transmissão analógica, ele vai ficar até o final. Eu não tenho como, no meio do caminho, retirar ele se esse ruído surgiu dentro da banda do sinal, que eu não posso selecionar o que é sinal, o que não é, estão na mesma banda de frequências. Beleza, isso aqui foi uma introdução à parte de sinais digitais. Eu vou pedir para vocês que forem ler de novo isso aqui, prestem atenção especificamente aqui no que foi marcado e destacado na explicação aí, que são alguns conceitos interessantes que vocês retomem lá, largura de banda, as definições, tomada de decisão, período do símbolo, duração, quantidade de pulsos, detecção, que são assim palavras-chave importantes. Eu vou voltar agora para o segundo assunto. Vou entrar agora no segundo assunto da aula, que é a amostragem de sinais. A amostragem dos sinais, como eu comentei no início aqui, ela é importante tanto no momento que eu vou pegar um sinal analógico e converter ele, digitalizar, eu vou vou tornar ele discreto no tempo, quanto também quando eu for pegar um sinal que já é discreto no tempo e já foi para um domínio digital e transformar ele de volta para analógico. Aí eu faço um questionamento para vocês aqui, bem claro nesse primeiro exemplo aqui. Um exemplo aqui em que eu tenho uma frequência de amostragem de 1 kHz e a única informação que eu tenho é esse ponto em vermelho, esse ponto em vermelho, esse ponto em vermelho e esse ponto em vermelho aqui. Qual desses sinais que estão representados nos três gráficos? Aqui tem uma frequência de 250 Hz, aqui tem uma de 750 Hz e aqui tem uma de 1250 Hz. Qual desses três sinais que eu amostrei para gerar essas informações que eu tenho aqui, que é os pontos vermelhos são depois de amostrado? Vocês veem que qualquer um dos três sinais tem os mesmos valores naqueles instantes de amostragem? Sim, pode ser qualquer um, né? Alguém faz uma sugestão de como eu vou definir qual dos três, afinal, eu estou representando por esses 4 valores que estão ali? A partir da informação que eu dei, eu só tenho esses 4 valores amostrados e os tempos equivalentes. Eu acho que não tem como dizer qual, professor. Não, perfeito. É exatamente isso aí. Sem uma informação adicional, tu não tem como dizer qual dos sinais que eu mostrei. Isso vai acontecer na prática. Se vocês pegarem um osciloscópio de vocês lá e forem medir um circuito que tem um sinal a 50 kHz, eu acho que aqueles conversores lá que vêm em eletrônica de potência, basicamente eles funcionam nessa faixa de frequências, né? 50, 30 kHz, mais altas ainda. E eu for adquirir uma janela de amostragem muito grande, com uma taxa que força com que o osciloscópio tenha uma taxa de amostragem baixa, eu vou chegar num ponto que eu vou ver um sinal na tela do osciloscópio, mas eu não sei se eu amostrei esse sinal de 250 Hz aqui, porque eu estou vendo ele desenhado lá, ou se eu mostrei esse aqui e eu pegava tão poucos pontos por ciclo que eu não consigo discernir entre um e outro, porque se eu desenhar ele a partir das amostras que eu tenho e ligar por uma linha reta, por exemplo, vai aparecer isso aqui. Mas eu posso ter um sinal maior lá e ele não aparece. Essa preocupação. Sim? A gente viu mais ou menos que a gente usou como regrinha que tinha que ter 4, acho que era 4 vezes a frequência de interesse, a de amostragem. 4 ou 8 vezes. Certo. Tinha um padrão que a gente seguia que tem um teorema lá. Sim, a gente vai ver em seguida esse teorema. Essa medida, essa regra padrão aí de 4 ou 8 vezes é uma coisa bem prática e importante. Mas vocês observarem bem, até os kits de microcontroladores e tudo mais, se vocês olharem, a porta de entrada deles geralmente tem um capacitorzinho, um resistor na entrada da parte de conversão AD, né? Ela... Pra que serve, né? Basicamente o que ela faz é isso aí, é atenuar altas frequências,
frequências nas quais, se você fosse adquirir, caso elas entrem naquela porta, vocês não conseguiriam discernir entre 1250 Hz ou 250 Hz, porque elas dariam o mesmo efeito da aquisição. Então o que se faz é, na entrada no sistema digital, tentar ao máximo possível rejeitar as altas frequências acima da frequência que tu consegue ver. Aqui nessa amostra aqui, com 1 kHz eu consegui ver muito bem 250 Hz, né? É aquela regra de 4 vezes de vocês, né? Mas se eu deixasse que fosse entrar uma interferência da rede, poderia entrar uma interferência da rede em 1200 Hz lá, que é uma múltipla de 60 Hz. E vocês não saberiam dizer se está realmente entrando 1200 Hz ou se está entrando 60 Hz, que é uma componente muito mais baixa múltipla. Bom, isso aqui foi só para sensibilizar e ver essa questão de efeitos na amostragem. Agora a gente vai ver o que efetivamente diz o tal do teorema. Pode parecer um pouco nebuloso na entrada da coisa aí. Esse teorema se chama Teorema de Amostragem de Nyquist-Shannon e ele mostra o limite, efetivamente, de quantas amostras do mínimo tem que ter para conseguir dizer que o sinal está presente ou não está presente. E ele é válido quando não se tem outras informações do sinal. Posso dar um exemplo? Isso aqui geralmente não é citado junto com esse teorema de Nyquist-Shannon, mas ele é válido quando não tem informações adicionais. Que é, se eu dissesse para vocês aqui que eu tenho um filtro na entrada do meu sistema e que eu só passo frequências acima de 1 kHz, porque eu não quero capturar frequências baixas. E eu capturei essas amostras aqui. Eu tenho informação adicional, eu posso dizer que então eu capturei 1250. Eu não capturei 750, não capturei 250 nesse caso. Então eu adicionei uma informação a mais dizendo esse sinal não está nessa banda mais baixa, ele já está numa faixa de frequência específica. Aí eu consigo capturar sinais com frequências mais altas, mas no geral o que a gente faz é capturar sinais próximos do zero, né? Se a gente capturar todas as amostras com o mesmo valor, a gente assume que é a frequência zero, que está calculando um sinal DC. Está capturando um sinal DC. Se eu assumo que tem uma determinada variação, eu olho qual é o sinal mais provável com aquele formato ali dentro da banda de frequências. E a regra é essa aqui, que a frequência de amostragem tem que ser maior do que 2 vezes a largura de banda do sinal. Essa largura de banda aqui é considerada aquela a partir do zero. Então, se eu tiver um sinal, vamos dizer um sinal de voz, que em telefonia, eu não estou bem certo, mas eu acredito que em telefonia se considera que o sinal de voz está entre 0 e 4 kHz. Quer dizer, a minha voz não passa muito de 4 kHz, e se passar, não importa, para essa aplicação eu não vou cantar, eu não vou gravar um CD a partir do meu telefone, então ignora o que tem depois de 4 kHz e filtra, realmente. Se eu adquirir um sinal de 4 kHz a, no mínimo, 2 vezes 4, no mínimo 8 kHz, eu vou conseguir reconstruir ele segundo esse teorema. Ok, parece muito bonito. Agora, vamos voltar no exemplo anterior que vocês estão familiarizados aqui nessas formas de onda e observe uma coisa aqui. 250 Hz, legal, né? Qual a frequência mínima de aquisição para eu conseguir reproduzir esse sinal? Bom, parece bem óbvio. Eu acabei de falar 2, né? 2 vezes a largura de banda do sinal. Então, eu conseguiria reproduzir um sinal de 250 Hz adquirindo ele a 500 Hz, né? Sim. Tá? E se eu pegar exatamente síncrono nas amostras, em que a amostra uma pegou aqui, outra pegou aqui, a do 5, se vocês projetarem aqui na frente, desculpe, a do 1, do 3, do 5 vai cair em 0 de novo. Eu conseguiria reproduzir esse sinal se estiverem síncrono nas amostras, eu estou pegando sempre nos zeros, que eu vou ficar capturando um monte de valores iguais, não? Sim. Pois é. Pois é um pouco contraditório e difícil de pegar esse negócio. Mas tem uma outra fundamentação por trás desse teorema. Então, na prática, a gente não consegue discernir tirando tanto amplitude quanto fase do sinal quando a gente captura assim, porque ele pode acontecer esse fato aí dele estar capturando exatamente nos vales, e eu não vou conseguir sempre sincronizar, por exemplo, a aquisição no pico aqui do seno. Então, com 500 Hz eu não conseguiria efetivamente reproduzir muito bem esse sinal aqui. Mas a questão vem de outra fundamentação. Esse nosso exemplo é muito simplório de pegar um sinal periódico e querer reproduzir ele. Mas é o que a gente tem contato mais frequentemente, né? Então, após amostrado, a sequência de valores é espaçada por TS 1 sobre FS. Ok, eu vou ter uma sequência de dados discretizados no tempo, e eu tenho que dizer que eles correspondem a amostras tomadas à distância 1 sobre FS.
como é que eu vou fazer a reconstrução desse sinal a partir daquelas amostras tomadas lá? Vocês podem imaginar que se eu pegar essas amostras tomadas aqui, eu vou riscar aqui por cima para vocês pegarem uma ideia. Eu poderia reconstruir esse sinal aqui simplesmente fazendo aquela questão do zero order hold lá e dizer, quando eu peguei a amostra 1, eu vou reproduzir essa amostra 1 como estando 1 constante até a próxima amostra. A próxima amostra foi 0. Eu vou reproduzir ela até eu tomar a próxima amostra. A próxima amostra foi menos 1. Eu vou reproduzir ela até aqui. A próxima amostra foi 0. Eu vou reproduzir ela até a próxima instante de aquisição. Isso parece representar muito bem os 250 Hz para vocês aqui? Apesar de que 250 Hz eu poderia adquirir com 1 kHz. Ok, isso aqui não mantém a fidelidade efetivamente do sinal como a gente quer. A única forma de conseguir a máxima fidelidade do sinal efetivamente na reprodução dele é usar pulsos que não sejam retangulares, que é o mais, vamos dizer, fácil de visualizar, né? Mas esses pulsos são retangulares, são aqueles que vão reproduzir um monte de componentes de alta frequência. O que acontece se eu pegar, em vez de botar pulsos retangulares, eu ia pegar e... Deixa eu ver um outro formato aqui. Em azul aqui por cima. E pegando pulsos que são mais arredondadinhos aqui, ó. Por exemplo, quando for o 1, eu faço o sinal... Eu suponho que o sinal subiu pro 1 e ficou mais arredondadinho para ele passar pro outro 1. Ele pode ficar constante mais um pouco, mas aí eu vou tornando ele menos componente de alta frequência e deixando ele mais arredondado, né? Até... Aqui não tá aparecendo aqui, professor. Não sei se é a minha apresentação que trancou. Eu tô riscando ele por cima, mas o meu mouse não tá aparecendo. Deixa eu ver uma coisa. Eu tô riscando aqui em cima, ó. Tá vendo? Eu tô riscando. Não tô vendo nada. Opa, parem que eu vou parar. Agora eu tô vendo também. O meu mouse não aparece efetivamente sobre a tela ali, mas aparece um pontinho. Deixa eu parar. Quer que eu pare de apresentar e volto aqui? Não, só tenta me mostrar o pontinho pra mim tentar achar ele. Eu não consigo, o pontinho acho que não vai aparecer, eu só consigo quando eu for riscar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Agora tu percebe que eu fiz um risco grande aqui em cima? Não, eu não vi nada. Tem uma TV de fundo aí, povo. Como? A Luísa tá em aula aqui do lado também. Tá, não, tranquilo, não tá atrapalhando aqui. Eu só tô tentando ver como é que tu vai conseguir... Pra mim a tela aqui aparece. Deixa eu parar a apresentação e voltar de novo aqui. Apresentar de novo. Toda uma tela aqui. Consegue ver que eu fiz os riscos soltos lá em cima? Agora? Tá carregando? Agora ok. 100%. Tá. Então, talvez vocês não consigam ver meu mouse se deslocando, mas se você observar, eu tô riscando aqui em torno da onda em azul de novo. Não, mas agora dá pra ver todos os risquinhos. Ok. Antes não dava nem pra ver esses riscos aí. Não, nem vermelho? Não. Olha. Fica bem estranho, porque pra mim aparenta estar legal aqui. Mas ok. Tô transmitindo de novo aqui, então. Eu posso reproduzir aquele sinal lá, eu vou retomar isso aqui. Eu posso reproduzir aquele sinal 250 Hz, simplesmente seguindo com aquele retentor de ordem zero lá, que é manter o sinal reto até a próxima aquisição, né? Atualizar com o valor da próxima aquisição, atualizar com o valor da próxima aquisição. Agora vocês veem que eu tô riscando por cima de azul, né? Sim, agora tá legal. Mas isso aqui ficaria ruim, essa reprodução, né? Sim. Bem... Ok, a gente tem uma ideia mais ou menos, mas não é o sinal que a gente quer realmente aqui. A recuperação do sinal, efetivamente, ela não pode usar esse artifício que a gente usa por ser mais fácil de representar, que são pulsos retangulares. Mas ela usa um outro pulso que tem um formato especial. Na situação ótima, deixa eu abrir uma forma de onda aqui. O pulso para recuperar um sinal muito bem é esse aqui. Vocês conseguem enxergar minha tela, né? Uhum. Sim. Que é, olhem bem, no tempo zero, no centro do pulso, eu realmente tenho o valor que eu quero reproduzir naquele momento. Em torno disso, ele tem essas oscilações aqui. Deixa eu botar um detalhe aqui, que tal, se não estiver aparecendo, não vai fazer sentido para vocês. Aqui. Eu vou esticar esse gráfico aqui para vocês conseguirem ver melhor. Vocês conseguem ver que aqui, no centro do zero, ele tem um valor alto, né? E, Sim. olha que interessante. Esse pulso aqui, se eu fosse desenhar um retângulo por cima dele, o retângulo seria mais ou menos isso aqui. Se eu quero um retângulo de duração 1, eu vou ter que desenhar o retângulo, por exemplo, entre o meio, aqui, menos 0,5 e mais 0,5. O desenho vermelho vai ficar bem saliente em cima. Ó, um retângulo que eu fosse desenhar para representar ele faria mais ou menos isso aqui, né?
Sim. que é o que a gente até agora estava usando para reproduzir como retângulo. Mas esse retângulo tem um baita conteúdo espectral e reproduz de uma forma feia o sinal, como a gente viu lá em cima. Se para cada amostra que eu tomar do meu sinal, eu pegar e multiplicar essa amostra por um retângulo com, vamos dizer, com amplitude 1, aqui não está como 1, mas vamos dizer, cada amostra eu pego e multiplico por um retângulo de altura 1. E jogo lá em cima do sinal, quer dizer, aquele sinal que eu vou subir lá em cima para fazer a comparação antes, esse sinal que estava aqui, desculpe, eu vou ter que pegar de volta a atividade anterior lá, que eu quero pegar um exemplo daquele sinal pan lá, que vocês vão ver. Ele é reproduzido dessa forma. Vocês enxergam metade da minha tela aí, né? Metade com o desenho que eu risquei e metade com o conteúdo anterior, né? Esse aqui. Sim. Ó, esse retângulo, eu pego cada uma das amostras aqui, que eu disse que era válida no tempo 2, 0 aqui. No tempo 1 era válida, e multipliquei por um retângulo e botei ali, né? Vocês podem imaginar que tem várias amostras multiplicadas por vários retângulos, um síncrono com cada amostra, para reproduzir esse sinal. Assim Sim. é fácil reconstruir o sinal, né? Se eu pego valores que estão válidos num instante de tempo e multiplico por um retângulo que deixa ele mais comprido. Pensem agora, em vez de eu fazer isso aí com retângulos, eu estou fazendo com esse sinal em azul aqui, que é um pulso que é bem conhecido, que se chama pulso sync. Então, eu vou gerar vários pulsos, como está ilustrados aqui nessa figura colorida. Vocês estão vendo que são vários pulsos desse tipo, do azul, só que eles são espalhados no tempo. Olha só. São vários pulsos desse tipo, que são cada um sincronizado com uma amostra. Então, para cada amostra que tem um valor diferente, eu multiplico um pulso com a mesma altura pelo aquele valor da amostra. E olha que interessante. Legal. Mas olha só que interessante. Além do sinal vai ficar mais suave, porque ele vai tomar esse formato aqui, ó. Olha uma propriedade interessante desse cara aqui, que eu fiquei indignado quando eu conheci isso, e eu pensei, como é que até aquele tempo eu não entendia isso? Aqui ele tem um valor bastante grande, né? Que é no tempo 0. Que é no meio dele. Seria nesses caras aqui, ó. Bem onde tá riscadinho, ó. Todos os tempos inteiros, que é quando os outros pulsos vão se sobrepor a ele, né? Se eu gerar uma sequência de pulsos, uma depois do outro, ó. Todos os outros pontos inteiros, que são aqueles instantes de amostragem e no qual a gente vai se importar com o sinal, esse pulso é 0. Ah, que legal. É uma propriedade maluca, assim, mas... Ok, faz muito sentido. Eu vou abrir aqui, fazer uma coisa bem, bem boba aqui, que eu vou pegar esse gráfico e botar em cima do editor de imagem aqui pra vocês verem o que acontece quando eu sobrepor eles. Eu tenho um pulso aqui, né? Eu vou sobrepor outro em cima dele, com transparência, e vou fazer casar os tempos de aquisição. Olhem no gráfico de baixo, onde está o 0 de baixo, agora eu vou botar um 1, quer ver? Ó? Olhem lá, eu vou botar o 1 nele, ó. Desculpa, menos 1, pra ficar alinhado. Ó. Então eu alinhei eles no tempo. Toda vez, ó, os instantes de amostragem no qual eu vou querer capturar o sinal que foi multiplicado... Deixa eu aumentar o tamanho da minha ponta aqui. Ó, esse dado que estava aqui, quando eu for capturar o próximo, esse primeiro pulso aqui, ele já não tem influência nenhuma, porque ele está passando por 0. Então, assim, os pulsos são basicamente independentes um do outro. Quando eu formato esse monte de pulsos, e mesmo que eu multiplique por amplitudes diferentes, os pulsos de acordo com a amostra que cada um representa, né? Eles não geram uma interferência um no outro. Ah, que perfeito! Então eu consigo jogar um em cima do outro. E esse pulso aqui, além de ter essa característica interessante que as amostras dos outros não vão interferir na amostra atual, ele tem exatamente aquele comportamento espectral que eu mostrei lá no exemplo do início dos sinais digitais lá. Ele tem uma largura de banda bem confinada. Ele só bota a energia realmente onde precisa. Porque ele vai passar pelos pontos de interesse só naqueles instantes necessários. Então, oi? Aí a frequência dele tem que estar de acordo com a frequência da amostragem. A frequência desse pulso sync. Sim, porque sim. Ele tem uma frequência, né, entre esses sinais baixinhos e o sinal alto, no caso, né? Sim, exato. Todos eles têm que ter a mesma relação e todos eles têm que ter o mesmo formato, né? Na verdade, a mesma duração do tempo, essa mesma periodicidade. E as alturas deles vão variar. Então vocês conseguem imaginar, eu não vou pedir para formalmente apresentar um monte de equações para vocês e dizer que isso vale mesmo, mas que esses caras aqui, quando multiplicados por valores diferentes,
vão resultar num sinal recomposto aproximadamente que nem isso aqui. Porque fica suave as transições entre eles. Vocês estão vendo que a duração desse sinal em vermelho, ela vai aqui, ó, vai crescendo pra cá? Sim. Assim como a duração do verde se estende pra cá e se estende pra cá também? Sim. Esse fato aí faz com que não acabe a influência desse pulso só na duração do período dele, que é aqui, em torno do qual ele foi gerado. Mas ele tem, vamos dizer, uma influência estendida no tempo. Um pouco mais, né? É uma propriedade estranha e nós não costumamos tratar dessa forma. Mas, acreditem, esses pulsos aqui, na teoria, se a gente levar formalmente, eles têm duração infinita. Eles se estendem, apesar do pulso diminuindo e vai ficando muito pequenininho. Eu vou mostrar uma série de exemplos para vocês abaixo. Eles têm uma duração muito longa. Ok. Ele tem uma relação de amplitude entre o central e os laterais? Tem. Pra ele ir atenuando? Tem. Deixa eu pular então uma etapa aqui e mostrar para vocês os exemplos desses pulsos, que é bem interessante aqui, ó. Eu vou pular uma etapa e vou lá mostrar os exemplos desses pulsos, como eu estava falando. Esse pulso, ele tá numa certa dualidade, que é, se um pulso retangular ele tem duração fixa no tempo, ele tem uma periodicidade e ocupa todas as frequências na frequência, né? Olha só, um pulso retangular no tempo gera esse tipo de comportamento na frequência, porque ele tem várias componentes espalhadas pelo espectro. O contrário também é verdadeiro. Se ele tem esse formato aqui no espectro, se eu fosse inverter os dois gráficos, se ele tem esse formato no espectro, ele teria esse comportamento da frequência, que é aquele lá que tem uma banda bem bonitinha e bem quadradinho, né? Sim. Que eu mostrei no outro exemplo. Existe uma dualidade. E aqui eu botei alguns exemplos embaixo para mostrar para vocês como é que ele se comporta, olha só. Um primeiro pulso aqui que eu gerei, que ele é bem suave na frequência, olha só o espectro dele. Vocês lembram lá do conceito de inclinação ou roll-off de um filtro? Não muito. Quanto maior esse valor de roll-off, significa que o filtro ele filtra de uma forma mais suave, que ele não vai cortar de forma abrupta o sinal. Aqui o sinal passa, aqui uma década depois o sinal tem atenuado 1000 vezes. Um roll-off pequeno significa que ele é bem abrupto. E um roll-off grande, ou inclinação grande, significa que ele é mais suave na frequência. Para umas frequências, ele vai aos poucos mudando a propriedade, tem um ganho alto e vai diminuindo o ganho. Professor, mas isso aí tem a ver com a ordem do sistema, levando para o que a gente estudou. Isso aí, em sinais e sistemas, maior a ordem, você consegue fazer um filtro que seja abrupto e corte de uma hora para outra, né? Isso. Aumentou uma década, ele rejeita 60 dB. Ele tem uma ordem maior, né? Sim. Isso aí. Mas aqui eu não tô falando nem no filtro que é utilizado, eu tô falando só nos parâmetros, no formato do pulso e o que resulta, olha só. Tá. Vocês podem ver empiricamente, assim, que aquele pulso que eu dei exemplo lá em cima, esse aqui, ele é praticamente o ideal. Eu vou copiar ele aqui do lado, ó. Ele é praticamente ideal. Se eu for agora mostrar lá embaixo os exemplos de vocês, como é que fica o espectro de um de outro, vejam que esse aqui, ele é um pico central e logo cai, né? Olha só, no segundo ciclo ele já cai um monte. Vocês conseguem me dizer que esse aqui do exemplo tem um pico e cai muito menos pro segundo, e pro terceiro, e pro quarto, vai caindo sucessivamente. Mas olha como é que fica o espectro dele, é suave essa queda no espectro. Já o exemplo abaixo, olha só, aqui tinha esse roll-off, fator de roll-off 1. No fator de roll-off 0,5, que é o exemplo de baixo, podem ver que ele é mais abrupto aqui, né? Deixa eu voltar e mostrar os dois juntos, né? Pra convencer, é mais abrupto. E olha a relação entre o pico daqui e o segundo. Pode ver que o segundo e o terceiro são maiores, né? Sim. E, da mesma forma, eu vou mostrar mais exemplos aqui. Vocês observam que com esse fator de roll-off 0,2, olha como já é abrupta a descida aqui. E olha como está se aproximando daquele pulso que eu falei que era o ideal lá, olha só. O primeiro é bem alto, o segundo é, vamos dizer já, 1/5 do primeiro. O próximo é metade daquele lá. E olha como está grande essa relação. E o último aqui embaixo, o fator de roll-off é bastante pequeno, que é 0,001. Ele é absolutamente abrupto o corte na frequência, só que o formato do símbolo é basicamente aquele lá, que ele decai lentamente, ó, e se espalha ao longo para um lado para o outro. Vocês estão vendo aqui, esse aqui é um parâmetro da equação que gera esse pulso. Fisicamente, esse filtro não consegue ser construído tipo com componentes RLC, você não consegue construir ele. Ele é construído digitalmente mesmo. Até por essa propriedade aqui, ó. Vocês já viram uma resposta de um filtro na qual ela se estende para o lado negativo? Isso aqui não é um filtro físico. Como é que é o termo exato para isso aqui?
ele não é realizável fisicamente, a não ser que você implemente num sistema digital ele, tendo as amostras guardadas e vá multiplicando ao longo do tempo. Aqui ele basicamente, se tu diz que ele tem algum comportamento antes do tempo zero, isso aqui não é realizável num elemento físico. Poderia Mas, se dizer que é complexo ou imaginário ele, nesse caso? deixa eu pensar se ele é imaginário. Eu não quero usar essa palavra para não confundir vocês lá com as séries de senos e cossenos lá, né? Ele é complexo no sentido de que ele é mais complicado de ser gerado, mas a equação tem esse formato mais ou menos, ó. Eu disse que tem uma dualidade entre tempo e frequência, né? É seno de alguma coisa dividido por um valor no tempo. Se vocês verem quando crescer o tempo aqui, essa expressão vai diminuir, né? Quando cresce o tempo. Então, tanto no crescendo negativo quanto no positivo, ele vai diminuir a amplitude dos sinais. Mas, efetivamente, esse pulso aqui é o extremo do o mais adequado, o ideal. Porque ele tem uma largura de banda estreita e ele não gera uma amostra, quando você for reproduzir, não vai gerar interferência na seguinte. O que é interessante, só que ele não é realizável fisicamente, como eu comentei. Imaginem para vocês terem um fator de corte do filtro abrupto que nem esse aqui. Vocês teriam que ter um filtro lá de 8ª ordem, com um monte de polos lá, bem sintonizado para conseguir ter esse tipo de corte. De realmente rejeitar completamente as frequências acima. Sim. Se vocês tiverem um filtro com um filtro daqueles lá que vocês viram em sistemas, sinais de sistemas lá, com uma ordem bastante grande, efetivamente, vocês podem pegar um sinal desses azuis aqui, filtrar ele muito bem filtrado, de acordo com a cor tá aqui na banda essencial do sinal aqui, e efetivamente ele vai virar uma coisa muito parecida com o vermelho. Só que você só vai conseguir reproduzir o vermelho realmente com aquela teoria ali desses vários pulsos sendo gerados que é feito digitalmente. Isso aqui é feito digitalmente e é feito mesmo em sistemas digitais. Porque sistemas críticos em banda, tipo Wi-Fi, por exemplo, elas usam realmente essa formatação de pulso, eles geram internamente buffers que tem esse formato desse pulso gravado lá e eles são gerados para o sistema para realmente utilizar da melhor forma possível a banda dele. Bom, eu não quero entrar realmente em preciosismo ou matemática disso aí, mas eu quero que vocês entendam como é que a gente consegue reproduzir. A gente pega cada uma das amostras e bota multiplica por um pulso lá que tem sempre a mesma amplitude e ela vira então no tempo um sinal analógico de novo. Bonitinho. Você pode gerar aqueles sinais retangulares e filtrar depois? Pode. Mas o ideal mesmo é usar um formato desses pulsos aí, que é otimizado para essa largura de banda. Interpretação geométrica do processo de amostragem, que é a discretização no tempo. Lembram que nós não vamos fazer a quantização do sinal. Eu não estou passando por um conversor AD. Eu não quero saber quantos bits o sinal vai ter na saída lá. Eu estou simplesmente parando ele e pegando amostras no tempo. Seguindo aqui a série dos exemplos, eu tenho um sinal suave no tempo que tem aproximadamente essa largura de banda aqui e essa distribuição de intensidades no domínio da frequência. Estão vendo que ele está confinado dentro de uma banda que vai de menos 0,5 a mais 0,5 da frequência de amostragem. Ou seja, se ele não está excedendo 0,5 da frequência de amostragem, eu olho lá para nossa condição, não excede, então quer dizer que eu consigo amostrar ele em FS e não deve gerar distorção, né? É claro que ele não deve exceder 0,5, senão já não cumpre com o requisito do teorema de amostragem Nyquist-Shannon. A amostragem, fisicamente, o que ela faz é pegar impulsos no tempo e dizer quais os valores que o sinal tinha naqueles impulsos no tempo. Esses impulsos vão gerar no espectro da frequência, se a gente analisar. Isso aqui, lá em cálculo, você tem cálculo 1 e 2, né? Vocês viram lá a transformada de Laplace também em circuitos... Sim, circuitos 2, provavelmente. Da transformada de Laplace. Isso aí. A gente teve cálculo e matemática aplicada. Ah, beleza. Em cálculo você deve dar uma passada rápida aqui, porque não tem uma aplicação direta assim, a não ser na análise de sinais mesmo. Então, nós não vamos fechar isso aqui, mas a transformada de Laplace de uma série de impulsos, que são pulsos com uma duração curta e com uma amplitude limitada aqui, ela vai ser isso aqui, que basicamente é uma frequência e isso se repete, se estende no espectro, sendo todas as múltiplas dessa frequência para cima e todas as múltiplas dessa frequência para baixo também. Isso aqui é o eixo, tá? Desculpa, eu esqueci de identificar o eixo, mas é o mesmo eixo de cima aqui. Quer dizer, olha só, essa frequência de amostragem, ela tá aqui, no dobro
da largura dessa marcação de 0,5. Então, o sinal está muito bem cumprindo aquele requisito de taxa de amostragem. Então, para fazer a discretização desse sinal, é multiplicar por uma série de impulsos no tempo aquele sinal original. E quando eu multiplico aqui, eu vou ter esse resultado abaixo aqui. Que é, olha só, os que eram menores são menores, os impulsos maiores ficam maiores. Mas o que efetivamente eu tenho de informação é, naqueles tempos eram esses os valores do sinal. Eu não tenho mais informação do que isso. E se eu observar esse processo de multiplicação no tempo, ele é equivalente a um processo chamado convolução na frequência. Não se prendam a preciosismo matemático, mas entendam que aqui eu estou mostrando os mesmos traços que eu tinha inicialmente, 0,5 vezes a frequência e 1 vez a frequência. O espectro desse sinal aqui, que é o resultado da quantização, ele efetivamente é múltiplas réplicas do espectro do sinal ao longo do eixo das frequências positiva e negativa aqui, por isso tem 3 pontinhos aqui. Olha só, então aquele sinal que eu mostrei lá, eu sei que ele está aqui dentro dessa banda, porque cumpriu com o requisito do Nyquist. Então, se eu pegar e filtrar, sabendo que esse sinal existe aqui, e dizer, não, eu vou pegar só os componentes aqui dentro, eu realmente estarei reproduzindo o sinal conforme ele existiu, conforme ele foi adquirido, porque eu sabia que contemplava esse requisito na aquisição. Se eu pegar essas amostras aqui, imaginem, e sobrepor aqueles pulsos lá, com aquele formato sync que eu mostrei, que são ideais lá, eles vão ter picos aqui e vales com zero nos tempos de amostragem dos outros. Então eles vão ficar suave e vão reproduzir exatamente aquele sinal original que eu tinha lá, com perfeição. Mas aqui eu estou desprezando e estou dizendo, eu sei que essas componentes em frequências mais altas não existem, porque acima de 0,5 fs não existe, e simetricamente, para ser formal aqui, no outro lado do espectro, abaixo de menos 0,5 também não existem. Mas, se eu tivesse mais informação, lembra aquela questão do 1250 Hz que eu tinha lá em cima antes? Se eu tivesse mais informação e dissesse, não, eu sei que esse sinal estava numa banda mais alta para cá, eu poderia deslocar esse filtro aqui e botar ele em torno de outra frequência, e poderia, com informação adicional, eu vou dizer, eu poderia reproduzir esse sinal aqui, se fosse o caso, né? Esse sinal aqui, 250 Hz, foi adquirido respeitando a taxa de aquisição mínima. Beleza, eu filtro até 0,5 da frequência de aquisição e eu sei que o sinal está ali dentro e é reproduzido bonito. Se eu tivesse mais informação de que ele está fora da frequência, eu poderia filtrar aqui embaixo, vocês me entendem? Filtrar aqui embaixo e botar numa banda superior aqui e reproduzir aquele outro sinal lá. Que não respeita a taxa de Nyquist. Mas eu tenho uma informação adicional. A taxa de Nyquist é quando eu não tenho nenhuma informação adicional. Assim vocês podem imaginar que quanto maior a frequência de amostragem, eu vou sobreamostrar o sinal. Esses 0,5 fs vão ficar mais longe do que a banda de onde o sinal realmente está presente aqui. Eu vou chamar isso de sobreamostragem quando a metade da frequência de aquisição é muito maior do que a largura de banda, que é exatamente aquela condição lá, só que eu botei um mais aqui, um maior que. Que vai acontecer isso aqui, realmente o sinal vai ficar bem confinado, bem pequenininho aqui dentro, e a parte de fora vai sobrar, vamos dizer assim. E pode acontecer de eu subamostrar, que é, se eu tiver esse sinal com esse espectro aqui, que pisou um pouquinho fora aqui, ou podia ser estendido um monte fora, daqui, ele vai passar pelo mesmo processo de multiplicação quando eu faço a amostragem e vai gerar esses espectros. Vocês conseguem ver aqui em linhas soltas aqui, que são réplicas desse espectro jogadas aqui, né? Só que foram reproduzidas em torno das múltiplas da portadora, que é o mesmo processo que aqui em cima foi feito e ficou bonitinho separado, e vai conseguir reproduzir o sinal, porque aqui foi amostrado corretamente. Quando ele é subamostrado, ele gera isso aqui. E vocês podem imaginar que se uma parte dessa potência sinal caiu dentro dessa banda aqui, e está destacado em vermelho aqui esses problemas, eu não vou conseguir recuperar corretamente mais o sinal, porque ele não respeitou aquela taxa de aquisição. Então, mesmo que eu faça aquele processo lá com aqueles pulsos ideais e pegue as amostras que foram geradas dessa forma aqui, e tente recompor o sinal, ele não vai gerar mais de volta o sinal original, porque eu não respeitei aquela regra. E vem disso, dessas réplicas que são geradas em torno de fs. Então, sobreamostrado, ok. Subamostrado, não ok. Não é prático de se utilizar. O sinal sobreamostrado, vocês vão ver que é muito comum em sistema embarcado, quando você usa lá, mesmo que seja a biblioteca do PIC,
de aquisição do conversor AD, você pode botar para ele sobreamostrar o sinal 2, 4, 8, 16 vezes. Vocês já viram isso nos manuais das bibliotecas? Não. Ok. Se vocês forem aprofundar em algum micro, um dia vocês vão se deparar com isso, que é processo de sobreamostragem. Isso é feito muitas vezes até no domínio digital. Para você não precisar processar todas as amostras, você faz uma sobreamostragem. O conversor AD automaticamente faz um buffer lá de 4, 8, 16 amostras e te entrega uma média daquelas aquisições. Por que isso é interessante? Eu estou capturando um sinal de 100 Hz. Ah, não, mas eu sei que pode ter um pouquinho de ruído lá dentro, porque quando eu filtro ele pode passar um pouquinho de frequências mais altas, de 100 Hz. Se eu amostrar ele uma frequência bem mais alta, vamos dizer 10 kHz. Meu Deus, é 100 vezes mais alta do que a frequência do sinal que eu estou mostrando. Eu mostrei em 10 kHz, vai surgir ali dentro essas componentes mais altas indesejadas, né? 200 Hz, 500, que sejam outras. Mas se eu faço uma média por períodos suficientes, eu consigo, no domínio digital, remover essas componentes indesejadas. Do tipo, o meu sinal está contido somente aqui dentro e alguma sujeirinha tem aqui dentro dessa banda. Eu adquiro uma frequência bem mais alta e no domínio digital eu faço uma média para retirar essas componentes indesejadas e tenho o meu sinal limpo e bonito. Se eu quisesse adquirir o meu sinal de 100 Hz só a 100 Hz, eu teria que ter um filtro analógico capaz de remover essas componentes todas. Componentes pequenininhas que estão aqui dentro, mas que vão surgir quando eu precisar esse sinal bem puro, vão estar contaminando ele. Então, aqui, quando eu falei sobre essas amostragens e taxa mínima de amostragem e sobreamostragem, eu quero contextualizar isso. É que, por vezes, se faz uma sobreamostragem no domínio digital para que surjam as componentes de frequência indesejadas ali dentro. Só que, digitalmente, eu vou lá e passo um filtro que digitalmente consegue remover aquelas componentes e ficar só com o sinal que eu quero. Ao contrário, se eu estivesse mostrando um sinal que tem sujeira que excede a banda de amostragem do meu filtro, por exemplo, essa subamostragem, eu posso estar me concentrando num sinal e o que importa para mim está aqui dentro da banda do 0,5 a menos 0,5. Só que vem sujeira no sinal, o meu filtro analógico não consegue rejeitar tudo. No processo de quantização vão surgir componentes dentro da banda, conforme esse efeito das múltiplas réplicas aqui, e eu não vou mais conseguir remover. Não tem mais o que fazer. Então, a sobreamostragem digital é, como analogicamente eu não consigo remover todas as sujeiras, eu faço uma sobreamostragem e filtro digitalmente lá dentro. Vocês vão ver que um dia vai surgir isso aí, vocês vão entender por que isso surge. Para evitar esse efeito que é causado por subamostragem de componentes que tu nem queria que estivessem ali, que é chamado de aliasing. Eu não sei o quão intenso vocês conseguem perceber esse efeito aí, já que vocês recebem uma réplica da minha tela, talvez com uma resolução menor. Mas vocês conseguem perceber essas fotos dos tijolos aqui, e que a foto da direita tem umas distorções, parece umas ondas? Só me digam se vocês conseguem visualizar, senão eu peço que vocês abram isso aqui na Wikipedia. Conseguimos ver. Sim, dá pra enxergar. Dá pra enxergar. Então vocês conseguem ver e vocês imaginam que esses tijolos efetivamente são regulares, né? Que não tem essas ondas na parede. Sim. E que até essa imagem aqui, por eu ter reduzido pro Moodle, tem umas suaves ondas aqui aparecendo. Mas que quando você sobreamostra e reduz a resolução dela sem o devido cuidado, essas componentes de fininhas aqui, que são os filetes fininhos entre os tijolos, elas causam esse efeito aqui. De que algumas horas surgem frequências mais baixas, vocês percebem, de ondulação, do que efetivamente existe na parede. Isso aqui é uma representação gráfica do efeito do aliasing esse, que é resultado de você amostrar um sinal que tem componentes além do 0,5 fs aqui, e que você não tomou devido cuidado de filtrar ele antes. Então, até na hora de redimensionar e remostrar uma foto, pode acontecer isso aqui. Eu abri no Moodle agora, professor, aí a imagem que tu posta na tua tela pra nossa, aparece até a boa com as ondas. Ah, aparece de leve. A da esquerda aparece já as ondas que só tinha na direita lá no Moodle, quando eu abri no Moodle. Peço vocês que olhem então as imagens originais que estão aqui na fonte, aqui embaixo, que é no artigo da Wikipedia, que elas estão na resolução full, que vocês vão ver. Que a da esquerda não tem nenhum efeito de onda, e a da direita vai ficar bastante ondulada por esse efeito de aliasing. Incrível que eu mesmo ter reduzido para o Moodle gerou o próprio efeito de aliasing aqui da esquerda, que não deveria ter. Eu caí no próprio golpe meu aqui. Uhum. Foi mal, pessoal. Ficou gigante na tela a figura, eu não quis deixar ela gigante e eu caí no próprio golpe, não segui. Mas então, deu certo. Essa é uma representação gráfica do que acontece por esse efeito, entendeu? Na amostragem. Se vocês mostrarem um sinal em uma dimensão, que é o que a gente geralmente faz, ou de 2 dimensões, vai acontecer uma coisa similar. Ok?
Bom, eu já expliquei para você sobre essa dualidade de frequência e tempo. Então, se eu tiver um pulso retangular no tempo, ele vai se espalhar pela frequência por inúmeros componentes lá. E se eu tiver ao contrário e tiver esse comportamento no tempo, com esse espalhamento bonitinho aqui, considerando aqueles pulsos ideais que eu mostrei para vocês lá em cima, que se chamam sync, na frequência ele vai ter um comportamento muito regularzinho, bonito, conforme esses exemplos que eu passei aqui, mostrando esse fator de roll-off, que quanto mais suave o caimento, mais o pulso é só um quadrado, né? E quanto mais abrupto o caimento que a gente quer na frequência, mais o pulso vai virando aquela série de senos lá atenuados. Sim. Joia. Basicamente, sobre essas atividades de teorema de amostragem, era isso. Eu vou fazer um comentário rápido sobre quantização de sinais, que é o final. Porque vocês viram que nas aquisições aqui eu não falava em nenhum momento em limitar em quantos níveis diferentes eu conseguiria discernir no sinal, tanto que esses aqui são sinais analógicos, né? Quando se faz a quantização, eu quero, cada amostra, eu quero fechar ela no nível que é o nível que o meu conversor analógico digital consegue fazer. Isso se chama então, discretizar no valor, né? No quantizar ele. Quando eu faço essa quantização, então, sempre vai ter um erro em relação ao sinal original, que vocês podem ver aqui embaixo, chamado erro de quantização. E a amplitude desse erro de quantização é a diferença mínima metade da diferença mínima que tu consegue perceber. Se o meu conversor AD consegue discernir 1 mV do milivolt seguinte, eu consigo discernir 1 mV de 2, de 3, de 4. Ele vai ter um erro máximo que vai oscilar entre mais 0,5 mV e menos 0,5 mV, sendo prático, um valor. Vocês já devem ter pego em alguma atividade que vocês usaram em sistemas digitais, lá provavelmente um conversor AD, e vocês pegaram com isso aqui implicitamente. Quer dizer, a minha faixa dinâmica completa pode ser lá entre 0 e 3 volts, e se eu tenho 1024 níveis que eu consigo discernir, que equivalem a 10 bits, a minha faixa dinâmica vai ser dividida em 1024 fatias, cada fatia vai ter 3 volts dividido por 1024, que é o espaço mínimo que eu consigo discernir. Isso aqui é bastante crítico e gera bastante influência quando você quer pegar um sinal, por exemplo, uma medida muito pequena. Eu quero medir um sensor de temperatura que vai gerar microvolts e o meu conversor AD tem um degrau mínimo próximo dessa escala de microvolts. Então, eu posso estar medindo 25 graus e a minha próxima medida vai ser 28. Eu não vou ter uma resolução aqui dentro. Isso aqui se chama LSB, qual é a amplitude do degrau do bit menos significativo, que o bit menos significativo consegue representar no sinal. Então, até aqui em cima, eu quero que fique claro, nós falamos só sobre a amostragem no tempo. Aqui, rapidamente, eu comento os aspectos de quantização para vocês terem isso bem um do lado do outro. Porque os sistemas digitais estão tanto suscetíveis a problemas de amostragem e limitações por amostragem, quanto por quantização. Eu encerro por aqui a aula de hoje e eu vou deixar em seguida ali a tarefa que é relacionada com taxas de aquisição de sinais de áudio. E aí eu vou fazer uns questionamentos e quero que vocês me expliquem ali quais são as limitações em torno disso e a explicação de por que adquirir aquelas taxas de dados. Bem,